Olha, a galera voltou toda. Massa! Legal, legal, legal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Ei, só falta os bisões aqui da feijoada aqui ainda. Aê. A galera do online ó, já tá lá. Eles estão almoçando lá. Tá todo... Eles estão na frente da feijoada ali. O cara tá comendo na frente do computador. Obrigado aí pela galera ter voltado aí, todo mundo. Fico feliz demais quando a gente consegue ter uma continuidade do fluxo aí de pessoas. Né? Obrigado mesmo de coração. E agora à tarde a gente tem o restante das matérias, vai ser bem bacana, você vai conseguir assistir algumas matérias. Daqui a pouco a gente vai ter arquivologia para a galera que vai fazer escrivão, quem não quiser, dá aquela pausazinha ali, né? Dá para ver o... Né, falar com a mãe, não, lê as dicas, lê as dicas, porra, né? Vai estudar. E aí a gente volta até o final aí com todas as matérias, ainda tem bastante coisa agora à tarde pra gente fazer. E agora para vocês, para aqueles que não conhecem, o professor Daniel Cini, não é cena, né? Ele é um fake, né, da minha criação. Daniel Cini, teve uma vez, eu lembro uma vez que eu anunciei Daniel Cini penal, e o pessoal falou, Daniel, você vai dar aula de penal? Eu falei, não, filho, não dou aula de penal não, é o Cini mesmo. Então vocês terão a oportunidade agora de ter uma aula massa, ele é delegado de polícia, tem uma experiência legal, já é concurseiro, já passou pelo que vocês estão passando, sabe da realidade que vocês vão viver daqui uns dias, já trocou muito tiro, mentira, né? Mas, delegado. Não, na Cadepol sim. Na Cadepol sim. Na Cadepol trocamos muito tiro. Ele e o Alvo. Porque às vezes dá rebite, né? Dá um rebite, então, tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Então os caras que atiram também pro lado, tão né? bem que você tem que se desviar. Linha de tiro é foda, você tem que tomar cuidado do lado esquerdo e direito, não é só com o alvo, não, mas vamos lá. E quando o cara fala assim, fulano, e o cara faz isso aqui, ó. Aí todo mundo... Tem sempre o bisão. Na minha academia, o cara que tava do meu lado deu um tiro de 12 involuntário pro chão. Você tá louco? Juro. Rapaz, senhor... Tô falando. Do meu lado. É surreal, velho. Cara, não é brincadeira, não é brincadeira. Galera, vamos lá. Então, vamos começar então agora. Galera do Duque de Caxias, presente, obrigado aí a galera do Rio de Janeiro. Vamos gabaritar processo penal e legislação especial. Vamos lá. Que são duas matérias super importantes junto com o penal, que a Pri já arrebentou também. São duas matérias que, na parte do direito, são matérias que têm um peso relevante aí para a Polícia Federal, inclusive com uma possibilidade aí bacana para a discursiva, né? A discursiva ainda fica aquela incógnita. É verdade. Um tema de atualidade e um tema de direito. E se vier um tema de direito, que é bem provável que venha, você vai ter um tema aí, certamente, na parte envolvendo penal, processo penal, legislação penal especial. Então aproveita essa revisão da tarde agora, que vai ser maravilhosa para vocês. Beleza, filho? Beleza, vamos aí. Tá lá, vamos aí. Valeu, vamos lá. Vamos lá. Valeu. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, o Daniel Cini, mas para quem me conhece, eu continuo sendo o Daniel Cini, tá bom? É bom que se diga isso. Vamos lá. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos com direito processual penal e legislação especial. Eu vou tentar falar tudo, galera, porque é o meu compromisso com vocês fazer uma revisão de tudo. Eu não gosto de chegar na prova, puta, isso aqui não deu tempo. Não, eu quero falar sobre tudo. Então, para que eu tenha esse compromisso com você e com você que está me assistindo aí, vai ser um pouco rápido, tá bom? A gente não vai ter tempo de ficar explorando, enfim, desenvolvendo temas. Eu quero ir passando pelas coisas importantes, porque a prova lá é certo e errado, né? Então, você vai ter que ter esse feeling de poder discernir aí o que é realmente está certo e aquilo que está errado. Vamos lá? Qual é o conceito de inquérito policial? Nós vamos começar pelo inquérito policial. Isso aqui cai, o conceito de inquérito cai também, tá? Certo? A gente já viu até em aulas pretéritas aqui, que ele pergunta se é um procedimento judicial ou administrativo. É administrativo. O caráter é inquisitivo e destina a investigar, né? Buscar autoria e prova da materialidade a fim de que o titular da ação penal ingresse futuramente em juízo, seja ação penal pública ou seja ação penal privada, não é isso? Nós vimos isso várias vezes. As características do inquérito, aqui é muito interessante, tá? A CESP volta e meia, ela pergunta, né? A gente faz aquele esqueminha assim, né? Sadio, e começa, né? A falar sigiloso. Toda investigação deve ser sigilosa, que não abrange o juiz, não abrange o MP, não abrange a defesa, certo? Ele também é de caráter administrativo. Tá? Não é judicial, ele é escrito.
Isso aqui tudo está dentro dos artigos 4º a 23 do CPP. Lógico, as provas podem ser produzidas oralmente, mas devem ser reduzidas a termo, dispensável. Tá? O inquérito policial ele não é indispensável, ele é dispensável, lógico. Tendo outros elementos para ingressar com ação penal, é possível. Ele é inquisitivo. Esse I aqui serve para inquisitivo e também indisponível, tá? Já caiu na CESP também. E oficioso, oficiosidade e oficialidade, certo? Tudo isso aqui é importantíssimo. Basta que sejam entendidos os conceitos. Ofício, ou seja, em se tratando de crime apurável, né, mediante ação penal pública incondicionada, deve-se instaurar investigação para tudo, todos os crimes, sim. A menos que seja ação penal pública condicionada à representação da vítima, representante legal, ou ação penal privada, beleza? E também a oficialidade. Aqui vem do 4º caput, também no 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ou seja, existe uma regra, né, para investigação aqui a polícia, né, as polícias judiciárias, Polícia Federal e polícias civis dos estados a cargo aí da autoridade policial. Tudo bem? Vamos lá, notícia do crime pode chegar de forma direta ou imediata ou indireta ou imediata, ou seja, aqui a polícia toma conhecimento diretamente do fato criminoso, seja por diligências ou o que mais acontece hoje é pela mídia, né? A mídia hoje bombardeia a gente com vários tipos de notícias, basta a gente ligar, né? A TV é só sangue, né? É impressionante, cara, é impressionante. E sabe o que é pior que eu escuto, assim, não posso divagar aqui, mas enfim, conversando com a imprensa, é o seguinte, eles falam o seguinte, a gente até nem quer noticiar tanta coisa, mas é o que dá ibope. A galera quer ver sangue mesmo, né? A galera quer ver esse tipo de notícia, de violência, enfim. Então, a gente é bombardeado com esse tipo de notícia. Ou indireta ou imediata, requisição do MP, juiz, vítima, ou a requisição do ministro da Justiça, tá bom? O que mais acontece aí é o requerimento da própria vítima. A vítima chega e dá a notícia do fato criminoso a fim de que seja apurado. E ministro da Justiça para a PF é interessante, né? Qual o desdobramento aqui da requisição do ministro da Justiça no âmbito da Polícia Federal? A requisição, que seria a contrario sensu, que a representação da vítima, né? Seria, digamos assim, fazendo um paralelo com a requisição, a representação da vítima ou do seu representante legal seria a requisição, mas funciona como uma representação. Em qual tipo de crime aqui do ministro da Justiça? Quando se tratar de crime contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro ou crime praticado contra brasileiro fora do Brasil, tá bom? Isso precisa saber, é interessante. E condução coercitiva, nós vamos ver as hipóteses de flagrante delito, tá? Nós vamos ver as hipóteses de flagrante delito. E lá na CESP, sejam bem-vindos todos aí, a Delácio Crimes faz parte expressamente do edital, tá bom? Faz parte expressamente. O que é? A vítima ou qualquer do povo também vai dar notícia do fato criminoso. A CESP fez questão de colocar essa questão postulatória, significa o seguinte, a vítima ela quer que seja registrado e ao mesmo tempo ela representa para que não seja feito apenas um registro da ocorrência, ela quer que os fatos sejam apurados efetivamente. Então a gente pode entender isso como o registro do boletim de ocorrência e também a representação da vítima ou de seu representante legal ou de seus sucessores, tudo bem? Ela já quer que sejam tomadas providências. A gente vê isso muito, a questão da violência doméstica, que agora não interessa nesse momento, mas às vezes a vítima chega e fala, eu quero fazer tudo, né? Ela quer o combo, né? Ela quer o BO, ela quer o combo BO, ela quer a medida protetiva, ela quer representar, quer tudo. Tudo que está na lei, tá? E simples, é aquela que apenas é registrado o fato, tá bom? E a inqualificada é interessante, essa sempre cai em prova. Por quê? Inqualificada significa não há qualificação. Não existe uma qualificação de quem dá a notícia do fato criminoso, ou seja, é jurisprudência. É possível? Sim, a notícia anônima ou denúncia anônima, DA, tem vários nomes para esse tipo de coisa. O que tem aqui de interessante é o seguinte, olha, nesse caso não se instaura um inquérito policial de plano, é possível que faça diligências. Quem vai fazer as diligências? Os agentes da Polícia Federal, tudo bem? Vai ser expedido lá digamos, uma ordem de serviço, vai ter relatório de investigação para saber se realmente há procedência na denúncia
ou se não há procedência na denúncia. E isso aqui é a jurisprudência, inclusive do STF, lida muito bem com essa questão, tá? Importantíssimo lá, tá? Nesse quesito, essa denúncia anônima, né? A denúncia inqualificada. Aqui é o sexto, eu fiz questão de colocar o seguinte, né? Na ocorrência de um fato criminoso, diz lá o sexto, a autoridade policial deverá, são providências que devem ser tomadas. Elas são até intuitivas, o que deve fazer? Ir até o local do crime para averiguar, né, realmente tal qual os fatos se sucederam, né, providenciando para que o local não seja prejudicado, é muito comum. Infelizmente, o local ser prejudicado, apreender objetos, ouvir vítima, ouvir testemunhas, ouvir o investigado, né? E depois, na parte do investigado, o próprio sexto entra um pouco no tema das provas, dizendo o seguinte, olha, vai ouvir ele? Sim, vai ouvi-lo. É possível fazer reconhecimento de pessoas e coisas, é possível fazer a cariação, reconhecimento e assim por diante, tá? E a última coisa que foi incluído é essa lei 13.257 de 16, que fala colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, o nome, o contato eventual responsável pelos cuidados do filho pela pessoa presa, tá? Indicado pela pessoa presa. É a lei que incluiu a primeira infância no Brasil, tá bom? Por isso que ela faz essa obrigatoriedade que depois volta no 304 e volta no interrogatório falando a mesma coisa, tudo bem? A mesma redação. Tudo bem até aqui? O tempo é escasso, né? Por isso que tem que ir rápido. Reprodução simulada dos fatos significa o seguinte, é uma prova produzida dentro do inquérito policial, né? É uma prova produzida dentro do inquérito policial. Por quê? Porque ela está no sétimo, dentro do quarto 23, tem o sétimo. Lá é o seguinte, é uma prova que interessa muito para a polícia mesmo, a fim de saber os fatos, tal qual como sucederam, a fim de atingir o princípio da verdade real. Nada mais é do que isso, só que tem as exceções. Quais são as exceções? Não pode contrariar a moralidade nem a ordem pública, tá? Não pode contrariar a moralidade nem a ordem pública. Depois, o valor probatório do inquérito policial, isso cai muito, ele é relativo, né? Relativo. Sempre que perguntarem isso aqui, vocês vão falar que ele é relativo às provas produzidas ou o valor, né, probatório dessa oitiva da vítima, oitiva de testemunhas, interrogatório e assim por diante, tem um valor relativo, porque tudo isso vai ser levado a juízo, vai ser levado ao processo penal para que o juiz tenha contato com as provas e depois vai ter o quê? Lá na fase processual vai ter contraditório e ampla defesa, não é isso? Nós vimos? O contrário da inquisitividade. Sempre com a cautela da prova cautelar, irrepetível e antecipada, tá? A prova cautelar, irrepetível e antecipada, ela não pode ser feita novamente, por isso que ela é irrepetível ou antecipada. Logo, ela tem um valor? Tem. Aqui o contraditório, ele existe, mas ele é diferido, tá bom? Aqui o contraditório, ele é diferido, ou seja, a prova não pode ser refeita. O caso mais simples que a gente pode falar é a lesão corporal, né? Os vestígios da lesão corporal, eles vão sumir, não tem como refazer. É possível que, de acordo com aquele laudo já feito, futuramente volte a questionar essa questão, se foi a própria vítima que se lesionou ou se realmente foi o autor que lesionou. Mas o fato em si não tem como repetir. Fácil isso aqui? Vamos avançar, tá? Vamos lá. Isso aqui a gente colocou. O indiciamento também tem previsão expressa no edital. O que é o indiciamento? Eu já falei muitas vezes, mas vou repetir. Ninguém começa como indiciado no inquérito policial, tá? Apesar da mídia achar essas coisas todas, enfim. As pessoas começam sendo investigadas, tá? Então, por isso que ele é investigado. Se tiver o quê? Indícios, né? Se tiver provas, ele vai ser indiciado, tá? Essa que é a questão. Muda, porque com o indiciamento é feito um interrogatório, é feita a qualificação, é feita a vida pregressa do sujeito, ou seja, ele é examinado do ponto de vista não só criminal, mas social e familiar, tá bom? E a folha de antecedentes, para saber se ele já é reincidente, se ele é primário, enfim, qual que é a vida dele com relação à justiça. Tudo bem isso aqui?
Aí o próprio artigo 2º, 6º, ele conceitua o indiciamento. Tem legitimidade? Tem, é privativo da autoridade policial, isso cai muito em prova. Depois, ele tem que ser fundamentado, o ato administrativo deve ser fundamentado de uma forma técnica e jurídica, por isso que existe a questão da carreira jurídica do delegado, por causa do indiciamento e também de todo o inquérito policial. Mas vai analisar o quê? Autoria, materialidade e circunstâncias. É obrigatório o indiciamento no inquérito policial? Todo inquérito policial tem que ter indiciamento? Não. Eu disse que só se tiver provas. É possível acabar o inquérito policial sem indiciamento. Depois, o promotor pode pedir indiciamento, o juiz pode pedir indiciamento? É possível? Jurisprudência? Não pode, tá? Jurisprudência não admite. Vamos passar os prazos do inquérito policial. A gente tem que ver sobre a ótica da PF, tá? Sob a ótica da PF, 15 dias preso, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja requerido pela autoridade policial e deferido judicialmente, tá? E na omissão da lei 5.010/66 é feito o prazo de 30 dias se solto, tudo bem? 30 dias se solto. E esse prazo é contado da data da prisão, não é isso? Esse 15 dias é contado da data da prisão, tudo bem? 15 dias, claro, é muito intuitivo, porque quem está preso, cada dia conta, né? Então, obviamente, aqui o prazo conta da data da prisão. Vamos passar também. Eu acho interessante a gente passar sobre o 13A e o 13B, tá? É a requisição direta em se tratando de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, tá bom? Isso aqui nunca caiu na CESP, tá? Nunca caiu. Por quê? Porque foi incluído pela Lei 13.344 de 2016, que é justamente a lei que incluiu o tráfico de pessoas. Inclusive o crime do 149A, que é o tráfico de pessoas, foi incluído pela essa lei no Código Penal. Qual que é? O que a gente precisa saber disso aqui? Os crimes estão o sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, o próprio tráfico de pessoas, que foi incluído por essa lei, o sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e também o 239 do ECA, hein? Lembra lá do 239 do ECA? Que é o tráfico de crianças e adolescentes, tá bom? Aqui pode requisição direta no 13A? O 13A ele vai pedir dados e informações sobre vítima e investigados. Sempre lembrem disso. O 13A vai pedir dados e informações sobre vítimas e investigados. Precisa de autorização judicial? No 13A, não. E qual é o prazo? O prazo do 13A? 24 horas. Então, ó, o 13A, eu não vou usar tanto a lousa porque não dá tempo, tá? Sem autorização judicial. E o prazo é 24 horas. Já no 13B é totalmente diferente. É com autorização judicial temporária, tá? Temporária. Por quê? Aí aqui existe o prazo de 12 horas. Isso para instaurar inquérito policial, 72 horas. Por que muda do 13A para o 13B? Por que muda? Porque no 13B nós não vamos ter dados e informações, nós vamos ter sinais emitidos pelas ERBs, as estações rádio-base. Ou seja, eu vou ter uma comunicação aqui um pouco mais interessante do que simplesmente papel. A empresa de telefonia celular vai informar, não exatamente, mas com um grau de certeza um pouco maior, da onde emite aquele sinal de telefone celular, tanto da vítima quanto de investigado, desde que tenha aqui a autorização judicial. E se não houver autorização judicial no prazo de 12 horas? Aí pode pedir diretamente. Professor, poderia ter feito diretamente? Poderia, né? Isso não é cláusula de reserva jurisdicional, mas o legislador que quis que fosse dessa forma estranha, tá bom? Olha lá, 13A, dados e informações. 13A, dados e informações. O 13B, disponibilização imediata de sinal de telefonia celular. Ficou claro para todo mundo? Eu tô achando que isso aqui eles vão pedir, sei lá, impressão minha, que é uma novidade aqui, principalmente o 13B, tá? Ou seja, emitido por um período de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Pode ser acima de 60 dias? Sim, desde que ocorra a autorização judicial. Fácil isso aqui?
Quem estudou, lógico, né? É fácil. Recordou. Porque aqui é revisão, né, gente? As características do relatório final pela autoridade policial tem algumas características. O que o relatório tem que fazer? Eu gosto de palavrinhas-chave. Eu gosto de... Relatório final tem que lembrar do quê? Um relatório minucioso, detalhado, tudo que aconteceu, como começou, quais são as provas colhidas, teve indiciamento, se sim, por qual crime, fechar, inclusive provas que também não foram produzidas. A CESP já perguntou isso. Tá? Por exemplo, testemunhas, provas que não conseguiram ser produzidas, tem que informar. Por quê? Porque futuramente isso pode voltar para produzir futuramente, tá? Não deu agora, mas futuramente vai dar para produzir, tudo bem? E o indiciamento, que é a capitulação provisória. Atenção para o indiciamento na lei de drogas. Na lei de drogas, no caso do tráfico, a lei exige que tenha que fundamentar entre o porte de droga para consumo pessoal e o tráfico, ou seja, eu porto drogas para fins de comércio, não é para consumo pessoal. É sempre aquela dicotomia, né, entre o 28 e o 33, tá? De acordo lá com o 28, parágrafo 2º. Tudo bem? O destinatário imediato legalmente, 10, parágrafo 1º, 19 e 23, imediato é o juiz. Esse é o critério legal, que é o que eu adoto, tá bom? Depois, arquivamento, isso pergunta direto, várias vezes pergunta em todas as provas. Até que falando da questão da indisponibilidade, instaurou inquérito só quem vai arquivar, se for caso de arquivamento, né? Quem é a legitimidade para arquivar autos de inquérito policial? O juiz. Apenas e tão somente o juiz, tá? Mas é um ato complexo que depende do quê? Da manifestação do MP, tá bom? Então o MP vai opinar, vai fazer ele vai opinar ou pelo arquivamento ou novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia ou ele vai oferecer denúncia. Tudo bem? O juiz pode ou não concordar. Se o juiz concorda, eles são amigos, tudo legal, vão tomar café. Se eles não são amigos, o juiz não concorda, e aí? Aí tem que fazer aquela questão de manda para o Procurador-Geral da República, aí ele pode insistir no arquivamento, ele pode designar um outro promotor ou ele mesmo oferecer a denúncia, beleza? Depois tem aqui 17 ou 18, aí a súmula não vinculante, obviamente com esse número, né? 524, tá? Desarquivamento é possível, tá? Desarquivamento é sempre possível, desde que tenha novas provas, tá? Teve prova nova? Desarquiva, tá? Existe uma questão aí que a CESP já até cobrou anteriormente. Olha, mas sempre que vai desarquivar? Não! Se ficou provado que o caso está prescrito, né? Ou que o fato é atípico, aí não é possível desarquivar, tudo bem? A tipicidade lá, direito penal. Vocês viram um pouco comigo também, quem foi meu aluno, lógico. A questão do fato atípico, a questão do crime atípico, né? Fato típico, antijurídico e culpável, é a doutrina aí e jurisprudência tradicional, tudo bem? Vamos ver sobre provas agora, provas, né? A gente começa falando das provas, começa com perícia, não é isso? Não, antes a parte geral, desculpa, antes a parte geral do capítulo das provas. Ele fala da prova ilícita, não é um tema muito novo, prova ilícita, já perguntaram muito, mas enfim. A prova ilícita tem duas consequências, quais são elas? Inadmissíveis. Isso, inadmissíveis. Gente, se cair lá na prova da CESP, porque a prova ilícita ela é nula, tá certo? A gente tende a colocar que tá certo, mas tá errado, ela é sequer admitida, tá bom? Essa é a palavra mágica, tá bom? Para aprovação. Ela sequer é inadmissível e deve ser desentranhada do processo. Desentranhada do processo, é isso, tá? Vai ter um incidente, o juiz vai julgar, tá? Vai abrir prazo para as partes questionarem ou não a prova ilícita. O que é uma prova ilícita, na verdade? O que é uma prova que é ilícita, né? De forma ampla? Ela é contrária ao ordenamento jurídico. Pode ser contra o ordenamento jurídico, ela pode ser de ordem penal ou processual penal, tá? Então, ou seja, entrou no domicílio, teoricamente, sem o mandado e sem as hipóteses que legitimam o ingresso no domicílio, é uma prova
ilícita. O que você vai produzir ali é uma prova ilícita. Sempre com aquela ressalva o seguinte, eu estou falando de provas aqui, geralmente quem produz prova é a acusação, não é isso? Quem quer que o caboclo lá seja condenado. Prova ilícita pro réu vale, tá? Tudo pro réu vale, tá? Aqui a gente está falando pro Estado, gente. O Estado que é aquele legitimado para condenar os seus cidadãos. Essa é a ótica do sistema, tudo bem? O Estado compõe os órgãos e é assim que funciona. Investigação, processo, sentença, recurso e tudo mais. Mesmo porque aqui a gente tem que fazer aquela diferenciação, né? Então a prova ilícita e tem a prova derivada da ilícita, não é isso? Derivada da ilícita. Ela também é ilegal, porque é o fruto da árvore podre, não é isso? Nós já vimos, salvo se não tiver nexo de causalidade ou fonte independente. Nexo de causalidade ou fonte independente. Tem que lembrar dessas palavrinhas mágicas, tá? Fonte independente. Beleza. Porque rompe, né? Rompe, digamos assim. O que foi produzido de forma ilícita rompe, né? Nexo de causalidade ou a própria fonte não deriva da fonte originária. Por isso que ela é válida nesse caso, tudo bem? Por isso que a prova aqui nesse caso ela é válida. Vamos passar também reconhecimento de pessoa ou coisa. O que tem que lembrar de reconhecimento de pessoa ou coisa? Os 4 atos do reconhecimento. Tem que lembrar os 4 atos do reconhecimento. Quando tiver que produzir essa prova, quais são os passos? São os 4 passos que nós vimos várias vezes e a CESP pergunta. Qual que é o primeiro passo? Pedir para que o reconhecedor descreva fisicamente aquela pessoa a ser reconhecida. Segundo passo. O que depois tem que fazer? Tem que providenciar, se possível, na verdade, vamos lá. Tem que fazer o seguinte, se houver aí, né, constrangimento, né, influência no ânimo do reconhecedor, a lei fala que vai ter que assegurar que o reconhecedor não veja o reconhecido, não é isso? Agora, isso daí é um mandamento. Agora, se possível, vai ser colocado com outras pessoas semelhantes. Então, uma coisa é o que a lei determina. Olha, determina o quê? Que este não tenha contato com aquele. É o vidrinho do CSI, né? Vidrinho do CSI. Eu sempre falo isso, tá? Como eu vou fazer. Olha, não vai ver aquele vidrinho do CSI, tudo bem. A vítima chega numa situação constrangida, né? Ela foi roubada, botaram arma na cabeça. Não é uma situação tão fácil assim, tudo bem? Depois, se não tiver outras pessoas semelhantes, o que a gente faz? Faz do mesmo jeito, não faz? Ou põe um agente lá de Polícia Federal? Pode pôr, pode colocar, não tem problema. O problema é se reconhecer o agente, né? Esse é um problema, tá? A gente tem que pensar em tudo. Olha lá, deve ser colocada, se possível, juntamente com outras pessoas. Agora, perceba que a prova pode ser prejudicada, tem que providenciar, que é mandamento, tá? A prova vai ser prejudicada, não tem como reconhecer pessoalmente. Porque o reconhecimento aqui ele é pessoal, gente. A prova aqui seria colocar um na frente do outro. Tá? Mas aí a gente sabe que pela questão da violência e do amedrontamento da vítima a gente tem que seguir esses critérios. E por último, o que tem que fazer? Por último, o 4º ato, então nós vimos, né? O primeiro tem que descrever, o segundo tem que se colocar, se possível, juntamente com outras pessoas semelhantes, depois providenciar para que esta não veja aquela e por último, lavar o auto, não é isso? Auto de reconhecimento positivo ou negativo. Reconheceu sim, se não, não. Se cair reconhecimento fotográfico, vale. Vale. Mas não é esse critério, tudo bem? E o reconhecimento de objeto segue também essa ordem naquilo que for possível, tá bom? Faço isso aqui também. A cariação é uma prova também presente no CPP, colocar cara a cara ou frente a frente, todos, né? Vítima, testemunhas e até o próprio investigado. A CESP já perguntou também, é o seguinte, a vítima pode ser acariada com um acusado? Pode, tá? Teoricamente pode, a menos que seja aí, tem a questão da vitimização e tudo mais. Mas, teoricamente, se o autor já conhece a vítima, né? No caso, sei lá, de uma violência doméstica, ela conhece, né? O autor.
Agora, os requisitos quais são para a acariação? Existem 3 requisitos para a acariação. Quais são eles? Requisitos para a acariação. Então, primeiro, relevância, eu acho legal isso aqui. Vamos lembrar das palavras mágicas. Relevância, divergência. Que mais? Relevância, tem que ter relevância, assim, ó. Divergente, relevante e já tenha prestado. Ele já tenha sido prestada a informação ou declaração ou as respostas, tá? Lógico, só vai fazer a acariação de alguma coisa que já aconteceu, tá? A acariação é uma prova que deriva de uma outra prova, digamos assim. Eu senti que é interessante fazer a acariação, aí vai fazer, tudo bem? Ninguém começa fazendo assim, vamos começar pela acariação? Não. A acariação é uma prova que deriva de fatos já acontecidos. Tudo bem? Primeiro houve a vítima, houve testemunhas, houve investigado. Puta, aí tem uma coisa que tá estranha. Se possível, vamos fazer a acariação. Tudo bem? É possível fazer a acariação direta ou indireta, não é isso? Direta ou indireta. Direta entre presentes, indireta entre ausentes por carta precatória, desde que o juiz entenda que não vai ser prejudicada a produção probatória. Vamos avançar porque é preciso, tá? Busca e apreensão é um tema legal para a prova, né? Não só da prova objetiva, mas também da prova discursiva. Buscar e apreender pessoa ou coisa. A busca pessoal não precisa de autorização judicial. Só que tem que lembrar da palavrinha mágica. Nesse caso aqui, qual que é? Fundada suspeita, tá? Fundada suspeita. Então, fundada suspeita do quê? Fundada suspeita do quê? De objetos criminosos, de crime, gente. Aqui é sempre crime no processo penal, tá? É suspeita de crime, tá bom? Tá suspeita lá de que ele tá ocultando objetos, armas, coisas ilícitas, tudo bem? Então é possível fazer baseado na fundada suspeita. Uma vez eu vi um advogado questionar isso, até interessante, num processo lá, tá bom? Olha lá, ele falou 244, a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis e tudo mais. Aquela questão lá, né, até constitucional, da busca domiciliar, essa que precisa de autorização judicial, exceto se for flagrante delito, socorro, desastre ou consentimento do morador, ainda que seja à noite, tudo bem? Ainda que seja à noite. E a lei também faz essa ressalva, se a autoridade judiciária estiver pessoalmente. Quais são as hipóteses? Aqui, então, da linha A até H do parágrafo 1º do 240. Prender pessoas, apreender coisas achadas, instrumentos de falsificação, armas, munições, objetos necessários à prova da infração. Essa cartas ou não, ela tem uma pecha aqui de inconstitucionalidade. Vítimas de crimes, no caso de extorsão mediante sequestro ou qualquer elemento de convicção. Aqui, o que eu acho interessante colocar, na fase do inquérito policial, representação da autoridade policial, os requisitos do mandado de busca e apreensão. Olha lá, o mandado ele deve ser... O que fala os requisitos lá? Tem que ter nome do proprietário, local, endereço da diligência. Por isso a questão do mandado genérico, tá bom? Que é muito questionado aí e hoje todos entendem que ele não tem validade. Por quê? Dentre os requisitos do mandado de busca e apreensão tem que ter quem? Quem é a pessoa que vai sofrer a busca? E outra, onde ela mora? O endereço certo, tá bom? Por isso essa questão até da intervenção aqui que foi... Hoje não se discute mais, agora só fala em eleição, né? Motivo e a finalidade da diligência, o escrevente do fórum, aqui seria o técnico judiciário, o analista judiciário, assinado pelo juiz federal. E a busca em mulher, a regrinha básica é homem com, aqui né, homem com homem, mulher com mulher, tá? Aqui, gente, tá? Que a regrinha é essa, tá bom? É possível fazer homem com mulher? Aqui? Como regra, não, a gente vai falar. Excepcionalmente, sim, quando houver retardo ou prejuízo da diligência. A CESP já perguntou, nós já vimos, inclusive, na aula de questões, que a CESP já perguntou isso aqui, tá? E ela vai colocar, se tiver que adotar a exceção, vocês vão concluir na prova que há retardo ou efetivamente prejuízo na diligência, pode.
desde que atentado pelas cautelas, né? Devidas aí na busca pessoal, tá bom? Não pode se exceder, tá bom? Tudo bem com relação a tudo isso aqui que nós estamos falando? Vamos lá, modalidades dos flagrantes, nós já abordamos também, próprio, verdadeiro ou real, está na cena do crime, logo ele está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Impróprio, irreal ou quase flagrante, ele é perseguido logo após. Perseguido logo após. Ele não está na cena do crime, por isso que ele é impróprio. E o presumido, ele é encontrado logo depois, que é mais do que... Até pela palavra, né? Quem está perseguido está no momento temporal anterior. Quem é encontrado está no momento temporal posterior. Por isso que a lei fala logo depois. E o permanente, tá? Qual que é a questão interessante do flagrante permanente? Está em flagrante permanente, é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. São verbos que denotam que não se trata de crime instantâneo. Ele é permanente, é flagrante a qualquer tempo. Extorsão mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado, mesmo no tráfico, está ocultando drogas e assim por diante, tá bom? Depois das etapas do flagrante, captura o preso, conduz. Aqui a condução coercitiva pode, tá bom? Porque ele está em situação flagrancial, tudo bem? O que o Supremo diz que não vale, o que é a condução coercitiva de investigados ou de acusados para falar. Porque ele tem o direito ao silêncio. Aqui não. Aqui ele vai ser conduzido coercitivamente porque ele está em situação flagrancial. Depois faz o quê? Lavra o auto de prisão, recolhe ao cárcere e o encaminhamento do auto de prisão em 24 horas. Tá? O encaminhamento do auto, mas a comunicação da prisão é imediata. Flagrante retardado. Tem previsão legal flagrante retardado? Sim. Sim, ele é conhecido na lei como... ação controlada, não é isso? Ação controlada. A Polícia Federal faz. Todas as polícias fazem muito essa questão, tá? Da ação controlada. O que a gente faz na ação controlada? A gente vai dar o bote antes ou não? Ou a gente vai retardar a ação dos agentes? A gente vai retardar por um motivo muito bom, digamos assim, do ponto de vista processual. A gente vai coletar o maior número de provas, a gente vai dar o bote certeiro, por isso que chama flagrante retardado, porque nós não vimos anteriormente, os agentes da autoridade eles devem agir em situação flagrancial, então a própria lei tem que prever uma exceção a essa questão, tudo bem? O flagrante esperado é válido também, já o forjado, fabricado, maquinado, urdido não tem validade, não é isso? Não pode, abuso de autoridade, denunciação caluniosa, é Código Penal inteiro aqui, tá bom? Preparado ou provocado tem súmula, 145 do STF. A lei fala não há crime, tá? Desculpa. Não há crime, ó lá, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. O habitual profissional, ele pode existir desde que no caso concreto se prove a habitualidade. Se não concluir no caso concreto a habitualidade, não cabe flagrante, tudo bem? A ação penal pública condicionada é possível desde que tenha a representação da vítima ou de seu representante legal. E flagrante em ação penal privada também é possível, embora hoje bem escassos exemplos. E infração de menor potencial ofensivo também é possível desde que o autor não seja encaminhado diretamente ao juizado ou não assuma o compromisso de fazê-lo, tá bom? Aqui ele sempre pergunta, olha só, não tem testemunha, impede a lavratura do auto de prisão em flagrante? Não tem testemunha, então não faz flagrante, manda ele embora. É assim que funciona a lei? É um absurdo, né? O que a gente vai fazer? Nomear testemunhas de apresentação, no mínimo 2, porque a lei exige 2 testemunhas. Ou é imprópria, né? Fedatária ou instrumentária. Se ele se recusa a assinar, não sabe ou não pode fazê-lo, não é isso? Vamos usar a lei, tá? Se ele não pode, se ele não quer assinar, tudo bem? Não é o que você acha, tá? E aqui de novo, ó, 304, parágrafo 4º, que nós já vimos, tá? Comunicação da prisão imediatamente para quem? Para o juiz, comunicação imediata para o juiz, MP e família do preso ou pessoa por ele indicada, né?
Defensoria Pública caso não tenha advogado constituído. Agora, em 24 horas, o que faz? Encaminhamento do auto de prisão em flagrante, tá? O encaminhamento é em até 24 horas, tá? Depois, vamos passar essa questão. Olha só, o escrivão, hein, gente? O escrivão não é o único que vai fazer flagrante. Na falta ou no impedimento dele, qualquer policial federal poderá lavrar o auto de prisão, tá bom? E a nota de culpa que substitui, a nota de culpa ela substitui o mandado, não é isso? Nota de culpa, ela substitui o mandado, porque é flagrante. Flagrante tem mandado? Não. Então a nota de culpa substitui o mandado de prisão e o que ele tem que conter? Quase tudo que teria que conter um mandado de prisão, tá? Ou seja, ele deve primeiro ser entregue no prazo de 24 horas, tem que ter um motivo da prisão. Que mais que tem que ter? O condutor, quem são as testemunhas, no mínimo de 2 testemunhas, e deve ser assinado pela autoridade policial. Fácil, né? Vamos passar para a legislação especial, que tem algumas coisas que eu quero falar, tudo bem? Olha só, na lei de drogas, além daquilo que eu já falei, a questão da fundamentação do 28 para o 33, eu quero ressaltar essa questão da jurisprudência, porque é questão atual. No caso de aumento de pena dos crimes do 33 ao 37, 33 ao 37 nós temos o tráfico, maquinário destinado ao tráfico, associação ao tráfico, financiamento ao tráfico e colaboração ao tráfico, tá? Em todos esses crimes a pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. E olha a súmula, 607, 2 súmulas muito recentes. Ela diz o seguinte, ó, a majorante do tráfico, nos termos do 41, se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Essa súmula está, assim, meio que chamando a atenção na prova da CESP. Primeiro, porque ela fala especificamente do tráfico internacional. E segundo, porque ela é nova, tá bom? Não foi questionado anteriormente. Depois vocês deem uma lida, se tiverem com dúvida, na súmula 607. E a 587, ela fala a mesma coisa, só que para o tráfico interestadual, tá? É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados, sendo suficiente a demonstração de que ele queria efetivamente fazer o tráfico interestadual aqui e aqui interestadual, ou seja, tem que ter a prova de que se destinava para fora do país e aqui a prova de que se destinava a mais de um estado da federação. Ficou claro para todo mundo? Tá? Acho interessante isso aqui. Depois nós temos essas questões que são novas também. Plantação é destruída imediatamente, não precisa de autorização judicial para destruir plantação de maconha, é óbvio, né? Imagina, tem a plantação, vamos pedir autorização judicial, vamos lá no fórum, volta do fórum, agora vamos destruir. Não, lógico, se sabe que é claramente uma plantação de maconha, tudo bem? E agora os prazos do auto de prisão, olha lá. Aqui é só plantação, aqui se alguém foi preso, né, as drogas vinculadas a esse processo, tem prazo para destruir, tá? Droga não dá para doar, né, gente? Tá? Tem que destruir. Se o caboclo tiver preso, 15 dias. E se não tem prisão em flagrante, 30 dias, tá? Então, 30 dias aqui contado da data da apreensão. E esses 15 dias é contados da determinação judicial. Tudo bem? Mas é meio óbvio, intuitivo. Preso, 15 dias. Solto, ou não tem ninguém preso, 30 dias. Um prazo maior. Tudo bem? É uma questão relativamente nova essa, por causa da lei, tá bom? A lei aí, 2014. Esse crime do Estatuto do Desarmamento, ele é o mais pedido, tá? Tipo assim, ele é o top 5, tá? Do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque, primeiro que esse crime aqui, ele é complexo. Ele foi alçado hoje, que é questão nova também, é condição de crime hediondo, tá? Não cai lei de crimes hediondos, mas ele foi alçado a questão de crime hediondo pela Lei 8.072/90. Ele pune, ao mesmo tempo, a posse e o porte de arma de fogo de uso proibido ou restrito. É que a mesma pena é... E ele vai além, ele pune não só aquele que possui ou porta, vocês sabem, né, a diferença. Possuir, ter uma arma ilegalmente na residência ou no trabalho. E o porte é a condição extramuros, ou seja, portar, né, ter uma arma, deter uma arma livremente pelo território nacional. Vamos lá, o que cai muito? Aquele que não tem uma arma de uso proibido ou restrito, mas por uma ficção jurídica, a lei
ela enquadra essa situação como sendo uma arma de uso restrito. Então aquele 38 raspado, ele vai ser alçado à condição de uma arma de uso restrito, tá? Que é exatamente o 16, parágrafo único, inciso 4º. Então aquele que adultera a arma já responde, mesmo que seja de uso permitido, já responde nos termos do 16. E aquele que porta essa arma raspada, adulterada ou obliterada, bonita essa palavra, né? Também responde nos termos do 16, tá bom? Vamos passar. Tudo bem com relação a isso aqui? Tá? Depois, já na lei de abuso de autoridade, é um crime próprio de agente público, não é isso? O sujeito ativo é próprio. Quem pode responder pelo crime de abuso de autoridade? Quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ainda que seja um particular, desde que ele esteja em concurso de pessoas. Sim, mas desde que ele esteja juntamente com o agente público, ele saiba da condição de agente público. A Sérgio já perguntou? Já perguntou tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, tá bom? E aí a consequência do abuso de autoridade. Qual é a consequência penal do abuso de autoridade? Não só penal, né? Mas legal, vai. É tríplice, tá, gente? É tríplice. Tríplice, ou seja, vai responder no campo penal, no campo administrativo e no campo civil. Dentro do penal ele se desdobra. Ele fala, olha, tem uma pena muito grave aqui, que é de 10 dias a 6 meses, multa e perda do cargo, tá? Perda do cargo e inabilitação para a função pública por até 3 anos. E se for policial federal, ou agente penitenciário federal, ou policial rodoviário federal, não pode exercer a mesma função pública no mesmo município da culpa pelo prazo de 1 a 5 anos, tá bom? Vamos passar também, revisando tudo praticamente, né? Tudo que for possível. Aqui é legal. Puta, isso aqui é um tema muito novo e é um tema muito interessante. Eu tô tratando já do ECA no 190A da infiltração de agentes. Mas não é aquela infiltração de agentes da lei de drogas. Não é aquela infiltração de agentes da lei de organização criminosa. Não é. Por quê? Porque aquela é específica do ECA e ela vai tratar de agentes infiltrados, agentes de polícia infiltrados para tratar de qual crime? Aqui, se ele está falando do ECA, nós vamos tratar de qual crime? Crimes sexuais, né? Crimes aqui que, maiormente, crime de pedofilia, ó, 240, 41, 41A, B, C, D, são todos de pedofilia, são 6 modalidades de pedofilia, tá? Mas não é restrito a esses, tem crimes do Código Penal também, tá? Se a SES perguntar, inclusive estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e outros crimes, tá? Não vai dar pra gente explorar, mas é só porque eu queria comentar essa questão com vocês. Vai investigar esses crimes, precisa de autorização judicial e tem prazo, tá? Diferentemente da outra lei lá de organização criminosa, aqui ele não pode exceder a 90 dias, podendo ser renováveis por até 720 dias, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Essa questão aqui também chama atenção porque é um tema novo, tá no edital e é um tema que a PF usa como ferramenta de investigação, tá bom? Principalmente pela jurisprudência, eles tratando de pedofilia aí recente que foi incluída, tá bom? Vamos ter que passar por causa do horário, todas essas questões aqui são da infiltração de agentes. Olha só o que fala o 190C, não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos aqui no artigo 190C. Lógico, o cara não vai entrar com o nome dele, né? Eu sou agente de polícia federal, né, lotado, né, lá na Lapa e vou investigar você, tá? Não, ele vai entrar com um pseudônimo. Seria crime isso? Isso é interessante. Seria crime? Sim. Seria uma falsa identidade. Mas a própria lei, ela excepciona, tudo bem? Isso aqui é muito interessante aí para a PF, tá bom? Vamos passar. Bom, esse crime também chamou atenção porque na última operação da PF ele foi muito utilizado, esse crime. Qual que é o crime? 241B.
dentre os 6 tipos penais da pedofilia, esse ele ganha um certo, digamos, uma certa relevância. Por quê? Essa pessoa aqui, ela não faz comércio, ela não divulga a pedofilia, mas essa pessoa é aquela que ela consome esse conteúdo pornográfico. Ela armazena no seu computador, tablet ou celular esse conteúdo proibido. E crime, prisão em flagrante, reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Seria o doente, digamos assim, né? Porque só pode ser um doente, tá? Pena é diminuída de 1 a 2/3, é a pequena quantidade. Ele fala assim, não há crime, ou seja, é uma excludente aqui de licitude. Lembra quando a gente viu legítima defesa? Ele fala, não há crime. Aqui é a mesma coisa. Não há crime se a posse do material foi para informar as autoridades competentes, tá bom? Bom, tem mais coisa para falar aqui. Acredito que eu falei tudo bem rápido, mas falei tudo, tá bom? Então, não há crime se a posse do armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes. E aí vem o agente público, o agente federal, membro de entidade legalmente constituída ou representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio da internet. A gente precisa desses provedores para informar, tudo bem? E aí, depois, punir os responsáveis. A lei de meio ambiente, ressalto aqui alguns crimes, tá bom? Ressalto aqui alguns crimes, como 29. Olha só o que ele fala aqui, ó. Exportar espécime da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundas. Seria o seguinte, aqui faz exportação tanto de animais quanto de produtos já manufaturados. Tá? É de atribuição da Polícia Federal aqui também. E competência da Justiça Federal. Importação e exportação, tá? Ou seja, quem é as espécimes da fauna silvestre? São aquelas nativas migratórias, todas que estão no território brasileiro, tá? Diferente da exótica, né? Que não se encontra paralelo no território brasileiro. E o 29 é interessante, o 30 e o 31, ambos também são de competência da Justiça Federal. Esse já caiu também, esse eu ainda não vi, tá? Mas esse já caiu. Quando a gente exporta, né, para o exterior, que é mais interessante, né? Exportar para o exterior, pele e couro de anfíbio e réptil não abrange o mamífero, que a CESP perguntou, né? Pegadinha muito da sacana. Aqui é em bruto, seria o couro do jacaré em natura. E lá no 29 é ele já manufaturado, como bolsas, cintos, carteiras, é o 29. E o 30 pune em bruto, em natura, tá bom? E o 31 fala sobre introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença pedida por autoridade competente. Também é de atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal. Vamos ver uma leizinha aqui interessante, olha só. Essa lei aqui, ela justamente fala sobre a apuração da PF. Quando que vai ter a apuração da PF? Regrinha básica, qual que é? Nós vimos em aula. Nessa lei 10.446 de 2002. A primeira. Qual que é a primeira regrinha básica? Apuração da PF. Bens, interesses ou serviço da União. Gente, essa é a primeira regra básica. Por isso que no Brasil não existe crime federal. Não existe. Então alguém falar pra você que existe, é mentira, é mentiroso. Por quê? Vai ser federal se primeiro se atingir bens, interesses ou serviços da União. Segunda regra básica, qual que é? Da PF. Vai ser também da PF. Aí entra a lei 10.446. Por quê? A lei 10.446 diz o seguinte, olha, se tiver, essa palavrinha é mágica, repressão interestadual ou internacional e exigir repressão uniforme. Olha só, repressão uniforme em qualquer crime? Não. São nos crimes elencados na própria lei, gente. Tá? São nos crimes elencados na própria lei, olha só. Repressão interestadual ou internacional que exige a repressão uniforme, poderá a Polícia Federal, aqui ainda fala do Ministério da Justiça, sem prejuízo tal, ele fala os seguintes crimes, todos esses crimes aqui. Então é um rol aqui, não é um rol, digamos assim, taxativo, né? É um rol exemplificativo. Por quê?
porque depois do parágrafo único ele faz a exceção, tudo bem? Então precisa saber, ó, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima, cartel, violação de direitos humanos, furto, roubo ou receptação de cargas, bens e valores transportados em operação interestadual, internacional. O que é importante aqui que teve alteração recente, essa lei aqui, ó. Quaisquer crimes praticados por meio da internet que difundam conteúdo misógino. O que é o conteúdo misógino? É aquele que propaga o ódio ou aversão às mulheres. Então, qualquer crime, lato sensu, que propaga na internet ódio às mulheres, ou seja, estupro, as mulheres devem ser estupradas, enfim, devem ser agredidas, conteúdo nesse naipe, tá bom? Vai ser apuração da Polícia Federal. Só que o próprio parágrafo único, ele abre uma exceção. Ele diz o seguinte, olha, o ministro, fora de todas essas situações, tudo que nós vimos, bens e interesses, serviços da União, ou que não seja de repressão que seja de repressão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, mas não esteja no leque anterior, poderá o ministro da Justiça autorizar que seja apurado também. Entenderam o leque? Nessa ordem aqui. Então, ao último requisito aqui, já com o tempo já bem esgotado, se houver o quê? A autorização do ministro da Justiça. Recentemente teve um exemplo desse tipo? Teve, né? O caso lá da ex-vereadora assassinada no Rio de Janeiro, não foi isso? O ministro da Segurança Pública hoje, né, Raul Jungmann, colocou a Polícia Federal à disposição. Ele pode apurar desde que tenha aí o interesse político e haja aí um acordo, né, porque os estados são autônomos, né, é uma questão constitucional, tudo bem? Tem a União, os estados autônomos e os municípios, tudo bem? Aí eles têm que fazer um acordo, mas é possível. E depois eu quero chamar a atenção para essa lei da segurança privada aqui, ó. A lei de segurança privada também foi alterada para incluir o quê? Uma norma de segurança para os bancos que detêm caixas eletrônicos. Olha só, o banco disponibiliza caixa eletrônica. O que tem que fazer? Norma de segurança. A norma de segurança, hoje, a partir da publicação dessa lei, ela se tornou obrigatória. Vocês viram lá no Código Penal, não viram? O furto qualificado pelo emprego de explosivos. Lá é a repressão, aqui é a prevenção. Tá? Ou seja, as instituições financeiras que disponibilizem caixas eletrônicas devem hoje fazer o quê? Tá esgotado. Já vou concluir aqui, gente, já. Eles têm que disponibilizar o quê? Tintas, pó químicos, ácidos, até fogos de artifício. Olha que legal, pirotecnia, ó. O cara vai lá roubar, solta fogos, né? Ganha grátis fogos, tá? Por quê? Para evitar que o crime se consume, né? Para que ele evite. E há uma semana atrás teve de novo, né? Furto com emprego de explosivos, tá bom? Então tem o prazo aqui legal para que as instituições financeiras se adaptem, tudo bem? Aqui tem os prazos e a última coisa, olha só, tem que informar, tá bom? Né? Tipo, você está sendo filmado, né? Se você explodir, vai ter fogos de artifício, tá bom? Mais ou menos isso. Tem duas coisinhas rapidinhas que eu quero falar. Essa aqui é a lei que controla os produtos químicos, mas quais são os produtos químicos controlados pela PF? Quais são os produtos controlados pela PF? Vamos lá. No artigo 1º ele já dá. São as substâncias, são produtos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de drogas, tá bom? São produtos que possam ser utilizados como insumos na produção de drogas. Tem um rol extenso lá. Aí precisa pedir autorização para a PF para ver se aquela indústria pode usar aquele tipo de produto, tá bom? A acetona está entre ácidos e vários produtos estão aqui. Por último, para concluir, queria falar das duas súmulas vinculantes, a 11 e a 14. A 11 fala das algemas, pode usar algemas, né, como regra, excepcionalmente não pode, quer dizer, não pode usar algemas, só vai poder usar algemas quando for resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, tá bom? E a súmula vinculante 14, ela fala do acesso da defesa nos autos de inquérito policial. Pode ter acesso, sim, a defesa tem acesso integral, excepcionalmente não vai ter acesso aos elementos
que não estão documentados, tá bom? Para não prejudicar aqui a produção da prova, tá bom? Essas súmulas sempre são importantes, tá bom? Gente, era isso que foi corrido, infelizmente, mas eu fiz o compromisso aqui de falar as partes mais importantes do meu conteúdo, tá bom? Desejo para vocês uma excelente prova, tá? Calma, vocês sabem muito e ninguém sabe tudo, tá bom? Lembrem-se sempre disso. Você que está aí me acompanhando também, espero que tenha tido a possibilidade de revisar todo o conteúdo. Muito obrigado pela atenção e contem sempre conosco aqui do curso do Instituto Daniel Sena. E ele está chegando aqui, é uma profecia. Isso que você falou de que ninguém nunca sabe tudo, isso é um ponto-chave. Eu até conversei com os alunos do presencial alguns dias atrás. Às vezes a gente fica tão preocupado, tipo assim, pô, você tem que saber tudo, saber tudo. Na verdade, você tem que saber o mínimo para passar. Verdade. O mínimo para passar é nota de corte. Qual que é a nota de corte? É a pergunta que eu mais recebo hoje de qualquer concurso. Tem edital que nem foi publicado, o cara fala, qual que é a nota de corte? Velho, eu não sou adivinho. A nota de corte, essa você boa. sabe quando você vê quantidade de inscritos, nível da prova, quando você vê o que a galera top tá falando, e aí você vai e começa a mapear em cima disso. Em termos de estratégia, o que a gente pode nortear para essa próxima prova? Pô, se na última foi em torno de 63, 64, pegando aí os dois cargos, no próximo eu acredito que vai ser menos porque tem menos vaga. Tem menos vaga. Então a nota de corte vai subir um pouco. Indo aí mais ou menos de 67 até uns 70, 68, quem sabe. Ou seja, ainda que a nota de corte desse salto e vá para uns 70 pontos, que é um salto da última nota de corte, velho, 70 contos você pode errar quanto? Você pode errar 25 questões. Você tem noção que você pode errar 25 questões? Pode até escolher. Vou errar uma daqui, vou errar uma daqui. De boa. Se tu errar 25 questões, se você fizer toda a prova, obviamente, você vai perder 50 e você vai ficar com 70 pontos ali. Isso é top. É top. E faz toda a diferença. Então, desapegue desse desejo, putz, eu tenho que acertar tudo. Não, velho, você tem que fazer a sua melhor prova, prestar atenção para você não errar e não vacilar. É verdade. Né? Porque o que reprova o candidato no concurso público, eu sempre falo isso, não é aquilo que ele não sabe, é aquilo que ele sabe que na hora da prova isola. Isso é foda. E quando a gente sai do simulado aqui, sempre alguém sai e fala, puta que pariu, não sai? Porra. Quando fala de, pô, bisonhei aqui, é essa questão que vai te tirar. Se tu bisonhar mais de 25 vezes, tu vai se fuder. Porque eu garanto uma coisa, não existe nessa prova de amanhã 25 coisas, para quem estudou, obviamente, não existe 25 coisas que você nunca ouviu falar. Possível. Possível. Pra quem está estudando. Para quem está estudando, obviamente. Daniel, eu comecei a estudar agora. Vai se fuder. Né? Só agora, jornada é isso aí mesmo. Jornada é essa. Você começa lá de baixo. Ninguém começa lá de cima. Tô comemorando aqui meu canal com 100 mil. Aí, curiosamente, eu tava vendo ali o YouTube, eu tô todo feliz, cara. Pô, eu tô no começo da minha jornada. O canal 100 mil, aí o maluco lá comemorando lá o dele com 100 milhões. Eu falei. E isso é importante, você saber que sempre tem alguém mais foda, sempre alguém tem mais. E você tá na jornada. E com certeza tem alguém que tá abrindo um canal hoje, que tem 0 e daqui a uns dias vai ter milhões. É assim que funciona a vida. Então, não precisa acertar tudo, mas você tem que acertar o máximo que você puder para você chegar lá e se posicionar bem nessa prova. Meu irmão, É isso aí. obrigado. Obrigado a você. Tá feito aí agora.